Olá, consultores e consultoras. Me chamo Diego Correia e faço parte da equipe RBank. Hoje vamos falar sobre a planilha de orçamento familiar. Essa planilha tem como finalidade auxiliar as pessoas a administrar suas receitas e despesas de modo simples e organizado. Com isso, você será capaz de verificar sua saúde financeira e tomar duas possíveis decisões: investir recursos, caso seu orçamento seja superavitário, ou criar um plano de contenção de despesas, caso seu orçamento seja deficitário. Bem, vamos começar aqui pela aba Início. Aqui temos um pequeno resumo do que você vai encontrar pela planilha. Tá? Então temos definido aqui o orçamento mensal, resumo mensal e anual, investimentos, relatório 4G e a aba AR-P2P, que vai ficar para uma próxima oportunidade esse assunto, pois não tem uma correlação direta com a parte de orçamento familiar. Tá? Vamos começar pela aba Orçamento Mensal. Como vocês podem ver, esta aba contém duas etapas do nosso método 4G: o ganhar e o gastar. Quanto ao ganhar, está pré-definido algumas formas de receita que uma pessoa ou uma família podem ter, como a parte de consultoria RBank, ser um consultor de orçamento familiar RBank, o trabalho assalariado, aluguéis, 13º, férias e bônus e outros. Caso você tenha uma fonte de renda diferente das demonstradas, é possível adicionar os valores na opção Outros, ou mudar a nomenclatura de alguma opção que não for utilizar para outra de sua preferência. Veja como. Aqui temos a opção Outros, que você pode adicionar valores, por exemplo, aqui 250, e dar sequência, né? Caso seja mais de uma fonte de renda, né? Então, por exemplo, entrou 250, depois entrou mais 800, mais 900. Você vai ter aqui o valor exposto. Supondo que em vez de poupança e investimentos, você tenha vendas, valor com vendas, a mesma coisa. Basta adicionar aqui os valores que você obtiver com as suas vendas, tá? Então, vamos lá. Bem, ao optar por utilizar a opção Outros, você pode também adicionar um comentário na célula onde for o valor para poder especificar qual é esse tipo de ganho, né? Então aqui você tinha os R$500, você pode adicionar um comentário dizendo que esses 500 pertencem a vendas, ou se você for fazer uma corrida de Uber, por exemplo, se você tenha ganho R$700 com isso, você também pode colocar para deixar especificado a origem dessa receita, tá? Os valores adicionados para cada fonte de receita têm seu total acumulado mensalmente e ficará aparente na linha de total de receitas, tá bom? Então aqui fica claro que esses valores aqui colocados vão se totalizar, tá? Nessa parte aqui de total de receitas, e cada mês possui aqui o seu total. Bem, vou falar agora sobre o gastar. Para facilitar melhor a organização, consolidamos as despesas por grupos, como habitação, alimentação, saúde, transporte, educação e outros.
Cada grupo possui sua lista de despesas, que podem ter sua nomenclatura alterada da mesma forma como era feito com a receita. Então você tem aqui, logo abaixo do grupo, a descrição de algumas despesas referentes a ele, que também podem ser alteradas conforme necessário. Então, em vez de aqui gasto com empregados, podemos colocar no custo habitação, por exemplo, já tinha ali conta de gás, mas aqui você sabe que você pode escrever gás, juros, etc. Agora vou falar algo bastante importante. Para não perder o controle sobre seus gastos, é fundamental você registrar a despesa no momento em que ela ocorrer. Por exemplo, particularmente, nós da equipe RBank temos preferência por realizar esse registro através do WhatsApp. Veja um exemplo. Para fazer isso, basta você criar um grupo nele e adicionar os membros da família que desejar. A partir daí, basta informar o valor gasto, aonde foi gasto e qual grupo de despesa ele pertence. Pronto! Assim fica muito mais fácil alimentar a planilha sem esquecer de nenhum item. Dessa forma, você pode alimentar a planilha em periodicidade menor, como semanalmente ou mensalmente, como preferir. Agora, para exemplificar, vou demonstrar a planilha de duas formas, uma considerando uma família com uma boa situação financeira e outra não. No final, vou dar orientações de como o consultor deve proceder ao observar cada uma das situações. Então vamos lá. Quanto à família de orçamento positivo, considerei valores que variam desde 7.800, aqui como está demonstrado em janeiro, a 12.300, como podem ver aqui em dezembro. Suas receitas são compostas por trabalho assalariado, prestação de serviço como consultora RBank, aluguel e outros. Quanto às despesas, os valores acumulados mensalmente variam de 6.737 aqui em junho e outubro e também 8.737 em janeiro. Procurei compor os grupos de despesas de acordo com os itens que fizessem sentido para o consumo de uma família, como custo com aluguel, IPTU, energia, supermercado, plano de saúde e outros. Diferenciei o orçamento positivo do negativo apenas na variável receita, reduzindo o valor de ganhos com consultoria RBank em R$2.000, ou seja, vai cair de 4.000 para 2.000. Esse valor já é o suficiente para mudar completamente o olhar analítico sobre o orçamento. Mais à frente vou explicar com mais detalhes. Importante aqui frisar que muitos dos custos que temos ao longo dos meses são previsíveis, como aluguel, condomínio, e por esse motivo que eu coloquei esses valores se estendendo desde o mês de janeiro até dezembro. Em outros casos, que já não são tão previsíveis, como restaurantes, eu coloquei um valor de sugestão de que pode ser um custo mensal desse tipo de gasto numa família. O correto aqui é vocês colocarem, à medida que esse valor vai aparecendo, ser registrado aqui na planilha. Quando forem fazer o de vocês, vocês não precisam colocar esse valor, basta ir colocando conforme for surgindo. Bem, vamos agora para a próxima etapa, resumo mensal. Aqui conseguimos visualizar de maneira resumida como o orçamento se comportou ao longo dos meses. É possível observar qual grupo de despesa pesa mais sobre as receitas da família. No caso do orçamento em questão, podemos afirmar que habitação, transporte, educação
e alimentação são os grupos de maior peso no orçamento. Na parte de baixo está presente a terceira etapa do método 4G, o guardar, onde confrontamos as receitas e despesas. Na primeira linha, você visualiza o quanto poupou no mês. No exemplo em questão, a família apresentou mais gastos do que ganhos no equivalente a R$ 937 em janeiro. Porém, no restante do ano, essa família apresentou saldos positivos. Na segunda linha, observamos o valor poupado em relação à receita em valores percentuais, ou seja, quantos porcentos da receita foi poupado. Caso você supere o percentual estabelecido de poupança, aparecerá um ícone verde confirmando. Caso fique abaixo da meta, aparecerá um ícone amarelo, que nesse caso não está aparecendo, mas quando formos olhar o orçamento deficitário, ele estará lá. E caso não consiga poupar ou gastar mais do que ganhou, como ocorre aqui em janeiro, irá aparecer um ícone vermelho. Na terceira linha, é demonstrado o valor da meta de poupança que você deve atingir. Para definir esse valor, basta ir na aba Relatório 4G e preencher com o valor que desejar. Como padrão, a planilha vem demonstrando o valor de 15%. Então, basta nós virmos aqui na Relatório 4G, colocarmos o valor que desejamos de ter de meta de poupança, que nessa aba ela vai atualizar automaticamente. Isso é calculado como percentual da receita, tá? Então, nesse caso aqui, 15% de 7.800. Se eu colocar aqui 10%, vai aparecer R$ 780, tá? Então, coloco aqui de volta e vamos dar sequência. Bem, para finalizar, observamos que a família conseguiu, ao final do ano, poupar 22% da sua receita anual, aproximadamente. Basta aqui olhar o valor acumulado da receita, tá? Como está sendo demonstrado. O valor está logo acima, 23.756. A meta do ano que foi definida, 16.515. Bem, agora eu vou falar sobre o orçamento negativo, né? Conforme eu tinha dito anteriormente, a diferença entre o positivo e o negativo é de R$ 2.000. Então venhamos aqui, colocamos o valor correspondente e arrastamos da célula até dezembro para que fique o valor de R$ 2.000. E aqui podemos perceber a mudança que teve no orçamento com essa diferença de receita entre as famílias. Como eu disse também, iria aparecer o ícone amarelo quando a poupança observada fosse menor do que aquela estabelecida pela meta. Então, aqui no caso de setembro, por exemplo, apenas R$ 13 foram poupados e aqui em outubro, 63, estando abaixo dos 1.020 que estavam estabelecidos como meta. Bem, no caso do orçamento negativo, notamos que a maioria dos pedidos da família gastou mais do que arrecadou, fechando o ano com saldo negativo de R$ 244. Isso equivale a 0,3% negativo, né, da receita obtida. Agora que finalizamos a etapa do resumo mensal, vamos seguir para ao resumo anual. Mas antes, vou colocar aqui de volta o valor de 4.000 para poder demonstrar uma coisa. Bem, resumo anual
Estamos aqui. Após completar o ano e antes de iniciar um novo, é nessa aba que guardamos os dados referentes ao desempenho anual. Dessa forma, você poderá acompanhar seus rendimentos e o cumprimento das metas a cada ano. Lembre-se de colocar a sua meta de poupança no ano atual na linha mais cinza do item guardar, que fica aqui. Então, vamos lá. Quando você clicar aqui na aba copiar dados, você vai colocar aqui sim. Repare que todos os dados referentes ao orçamento, o resumo do ano, tá? Ele vai aqui para essa aba. E dessa forma você consegue salvar, tá? O ano que desejar. Se você colocar aqui 2020, ele vai copiar para 2020, sem problemas. Mas o ideal é que ele corresponda de fato aos valores referentes a esse ano, tá? Então aqui podemos tirar. Bem, aqui a sua meta poupada, meta de poupança no caso, se eu colocar 15% para esse ano, é de 16 mil, eu consegui aqui cumprir o meu objetivo, tá? Se fosse 10, teria sido outro valor, assim por diante. Então aqui você consegue comparar ano a ano, se você quiser mudar sua meta de poupança para 2020, 2021, assim como você desejar, você pode fazê-lo, tá? E aqui eu vou deixar também uma observação. Muito cuidado para não subscrever os dados já copiados, pois dessa forma seus dados serão perdidos para sempre. Significa o quê? Se você chegar lá em 2022 e eu apagar o ano de 2019, não vai ser possível recuperar, a não ser que você preencha novamente com os dados, né, referentes ao ano em questão, na planilha, na aba orçamento mensal, o que eu acho bastante improvável de você ter guardado esses dados ou que vá se dar esse trabalho somente por causa disso, tá? Após alimentar a sua planilha com os dados do seu orçamento, vamos para a última etapa do método 4G, o gerir. Mas lembre-se, essa etapa é válida para aqueles que conseguiram obter um orçamento superavitário, ou seja, positivo. Para os outros casos, vou abordar o assunto separadamente, tá? Então, vamos aqui para a aba Investimentos. Nesta aba, encontramos um simulador financeiro para que você possa programar seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. O preenchimento do simulador é bastante simples. Vamos supor que a família que possui orçamento positivo, no nosso exemplo, e que desejam ter uma renda mensal suficiente para a sua independência financeira, tá? A poupança mensal média apresentada para essa família foi de R$ 1.979,67. Como é que eu cheguei nesses valores? Peguei aqui esses valores de poupança mensal, passei o cursor nelas e o Excel automaticamente me dá aqui o valor da média, tá? Então aqui investimento mensal, eu vou colocar aqui e ele vai aparecer aqui na planilha de baixo, tá? Com esse valor entrando e acumulando ao longo do tempo. O prazo que a família espera atingir esse objetivo é de 30 anos, o que corresponde a 360 meses. Agora colocamos esses valores aqui, né? Basta digitar 360, só para vocês verem aqui, ó, coloquei os 360. E para finalizar, vamos adicionar a taxa de juros que o capital vai ter que rentabilizar ao longo do tempo. Considerei aqui 6%, pois é o valor referente à Selic atualmente, tá? Então, agora observe. O valor acumulado das mensalidades foi de 712.681, o que corresponde a isso aqui, ó, gente, tá? O valor acumulado das mensalidades,
712.681. Juros recebidos, 1.216.532. Saldo total, que é a soma de juros e investimentos, 1.929. Com isso, essa família consegue obter uma renda mensal de R$ 9.390,55. Repare como o valor recebido em juros é maior que o valor dos investimentos acumulados. Por esse motivo, é importante comparar as taxas dos produtos de investimentos antes de colocar o seu dinheiro. Caso esse recurso fosse aplicado na poupança, que rende uma média de 4,5%, olha, o resultado dos juros seriam bem menor. Tá vendo? Ó, 766.259 contra 1.216. Agora que já passamos por todas as etapas que consistem em inserção de dados na planilha, vamos para a parte analítica. Essa parte analítica será avaliada aqui nesta aba, Relatório 4G. Nela, conseguimos observar, através de gráficos bastante intuitivos, a evolução do orçamento familiar. Aqui está representando todos os 4Gs: o ganhar, o gastar, o guardar e o gerir. No primeiro quadro, você enxerga mês a mês a evolução das suas receitas. Basta colocar o cursor, você consegue observar aqui no caso, ó, janeiro 7.800, em junho 10.800, no último mês dezembro 2.300, você consegue verificar a evolução. Como aqui a receita da família era bastante linear, sem grandes variações, por isso que está aparecendo esse gráfico de barra bastante homogêneo, tá? No segundo, você consegue observar qual grupo de consumo, né, consome mais da sua receita. Então percebemos aqui que a habitação é a maior despesa que essa família tem aqui nesse período, que no caso é junho. Podemos alterar conforme o mês que desejarmos, tá? Setembro, dezembro, que teve aumento aqui no caso de alguns itens como alimentação, né? Transporte também. E aqui você pode verificar colocando com o cursor em cima ou observando onde ele demarca aqui no gráfico. No terceiro gráfico, observamos a sua capacidade de poupar mensalmente, aqui no lado esquerdo. Então essas barras em azul, você pode perceber que é o valor que a família poupou, tá? Durante cada período, e aqui a respectiva meta que foi definida, né, de acordo com o percentual definido aqui em cima. Então observe bem, nos períodos em que a família ganha mais, o valor da meta também é um pouco maior, né, pois se trata de um valor percentual, tá? Aqui ao lado nós observamos a evolução, né, do aumento dessa poupança acumulada. Como no início ele apresentou um resultado negativo, vamos aqui no resumo mensal, né, 937 negativo, né? Aqui você consegue visualizar e ele vai acumulando, e durante uma boa parte do tempo, mesmo tendo saldos positivos, ele já estava abaixo da meta, né, acumulada daquele período. A partir de junho, que obtém um valor de receita maior e, consequentemente, poupança, ele passa a superar a meta, e assim vai até o final do ano. No quarto, conseguimos ver a evolução dos investimentos no longo prazo, conforme os dados inseridos no simulador, tá? Então, tivemos aqui o investimento mensal colocado, a taxa de juros, o quanto se recebeu de juros, o seu saldo total e a renda mensal projetada. E você consegue perceber o aumento, né, ao longo dos anos, né, e meses, né, dessa poupança que essa família está tendo. Repare que conforme o tempo passa,
maior, né, a capacidade de poupança através de um gráfico aqui com uma linha exponencial, tá? Depois de ver como funciona um orçamento superavitário, agora vamos analisar a família cujas despesas são maiores que as suas receitas. Informei anteriormente que o orçamento deficitário apresentou diversos meses em que a despesa superou as receitas e que no final do ano a família terminou com saldo de R$ 244 negativos, certo? Então aqui, ó, voltamos a estabelecer aqui esse valor. Ok? Então, para contornar essa situação, é necessário que o consultor faça uma análise crítica de como está constituída as despesas dessa família e fazer os melhores esforços para reduzir ao máximo os supérfluos e também substituir alguns itens de alto custo por outros similares e mais baratos. Vou listar alguns itens que podem ser substituídos e vamos ver como o orçamento vai se comportar após essa alteração. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, telefone fixo e celular. Tá? Sempre é possível reduzir o plano de dados de celular. Você pode usar a portabilidade para isso, por exemplo. Então vamos supor que esse custo caia de 100, quer dizer, 150 para 100 ao longo do tempo. Tá? Bem, TV por assinatura. Atualmente as pessoas assistem menos a canais de TV e a maioria dos canais abertos já contam com aplicativos. Invista em internet e deixe de lado a TV por assinatura. Dê preferência aos canais de streaming como Netflix, que são muito mais em conta. Então vamos considerar que aqui você reduziu a zero o custo com TV por assinatura. Outro item que podemos reduzir é o plano de saúde. Quase sempre é possível negociar valores de plano de saúde ou mesmo encontrar um outro que lhe atenda por um preço menor. Trabalharemos aqui com um desconto de R$100, tá? Então de 600 vamos para 500. Bem, outro item, prestação do carro. O carro atualmente é um dos custos mais relevantes de um orçamento, pois na esteira vem com ele diversos outros custos. A sugestão aqui é se livrar do carro e passar a utilizar alternativas como Uber, transporte público ou até mesmo bicicleta. Então aqui vamos zerar o custo com a prestação do carro, que na esteira vai vir outros custos como IPVA, combustível e lavagens. E manutenção também, que no caso está registrado nas despesas variáveis como manutenção de veículo. Vamos zerar. E vamos inserir aqui, tá? Custo com táxi ou Uber. Vamos botar aqui, ó, táxi barra Uber e colocar R$300, por exemplo. Então agora temos condição de ver como essas mudanças alteraram no orçamento. Aqui. De um orçamento anual deficitário em R$244, ele passou a poupar R$13.984. É uma mudança muito significativa. Apesar de que no primeiro mês ter obtido um gasto relevante em relação à receita, nos outros foram se comportaram muito bem. Aqui uma poupança um pouco abaixo da meta, 842 contra 1020. Nos outros meses foram bem próximos, com 15, 14, 11, com destaques aqui para 36% em junho e 35% em dezembro, chegando a obter aqui no final do ano 16,2% de recurso poupado em relação à receita, superando em 1,2 a meta estabelecida de 15%. Bem, com isso vou para o encerramento de mais um vídeo. Se ainda houver outras dúvidas,
faça contato com o seu mentor, tá? Ele vai lhe dar toda a assessoria necessária para compreender os mais diversos detalhes que contém aqui na planilha. Muito obrigado e até nosso próximo vídeo.